Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, creio eu. Desculpe pelos erros técnicos, pessoal, entendeu? Estamos aqui, tentando dialogar com a internet para ela poder colaborar com a gente. A gente terminou, né, a gente encerrou aquela última transmissão faltando 4 perguntas e faltando a parte de encerrar a jornada, então por isso que a gente fez questão de abrir um novo link e que vocês viessem para cá para a gente poder encerrar de forma certa essa quinta jornada, né? Eu vou ler para o professor Luiz Cláudio. Temos 4 perguntas, eu vou fazer bloquinho de 2, entendeu? Para poder facilitar aí para a gente. A primeira pergunta é do Igor, que seria para ambos os professores, mas agora só o Luiz que vai responder. O quão problemático é a naturalização da ditadura no imaginário popular, como um simples regime ou o próprio negacionismo acerca do tema? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é do Newton. Professor Luiz, no passado tivemos militares de esquerda. Nelson Werneck é um exemplo de general comunista. Como seria possível hoje conseguir um espaço à esquerda entre as forças militares? Ok. Bom, vamos começar aqui então pelo Igor. Igor, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer é o seguinte: essa ideia de que houve uma naturalização da ditadura, não sei, me parece uma coisa complicada de aceitar. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a ditadura nunca teve o apoio da maioria da população. Nunca teve. Então a ideia de que o regime expressava um consenso dentro da sociedade civil. O Daniel Arão Reis é um dos que acabam propagando esse tipo de coisa. Expressava um consenso dentro da sociedade civil em torno do regime, que ela expressava uma posição majoritária da sociedade civil, que havia uma cumplicidade da sociedade civil com o regime, que, portanto, se naturalizava o regime e a repressão. Isto é falso. Isto é falso. Primeiro que é preciso dizer o seguinte: quem é que apoiava a ditadura? Na burguesia, né, nós vivemos numa sociedade de classes. Nós não vivemos numa sociedade homogênea. Nós não vivemos numa sociedade homogênea nem do ponto de vista étnico, nem do sexo, nem do ponto de vista regional, e muito menos de classe. Nós vivemos numa sociedade conflituosa, dividida, seccionada em classe social. E não só classe, mas especialmente em classe social. Também do ponto de vista étnico, racial, gênero e tudo mais. Portanto, nós vivemos uma sociedade cheia de divisões. Então, quem eram os civis que apoiavam a ditadura? Na burguesia, esse apoio tendeu a se tornar praticamente homogêneo, com exceções, com dissidências. Nenhum regime político tem a totalidade, não o apoio de todos. Tinha dissidências no campo da burguesia. Mas a classe social burguesa, a partir, sobretudo, aquilo que o René Armandref chamou de capital multinacional associado, mas não só esse, se articulou em torno do regime. Apoiou fundamentalmente o regime. E quando o regime se mostrou ineficiente na sua capacidade de reproduzir o capitalismo no Brasil, de garantir a estabilidade política e econômica e uma política econômica virtuosa para o capital, essa classe burguesa foi se descolando do regime. A classe média, uma grande parte dela, efetivamente, o regime encontrou apoio. Inclusive porque o regime fez políticas para ganhar o apoio da classe média. Isso tem a ver com a própria estrutura, a origem social dos militares. Não dá para entrar aqui nessa conversa que é longa, mas os militares, nisso Nelson Werneck Sodré tinha razão, ao contrário do que pensa o Celso Castro, que divulgava o Edmundo Campos Coelho, etc. Os militares são basicamente sujeitos de classe média. Sujeitos de classe média que têm uma posição de classe média, como eu tento argumentar na minha tese de doutorado. Então, nesse setor, por exemplo, a política habitacional da ditadura, o BNH, não era para a classe operária, para o proletariado. Foi, sobretudo, para a classe média. Então, você vai ver quem obtinha casa, por exemplo, no período, é muito professor, funcionário público, bancário e tal. Esse setor que tinha um salário comprimido, houve uma política de compressão salarial muito forte, mas ele foi compensado por alguns setores com políticas de financiamento de moradia de longuíssimo prazo. Isso não começou com Minha Casa Minha Vida, não, gente. Isso começou lá na ditadura. A BNH.
né? Com políticas, por exemplo, de financiamento de carro. Isso não começa nos anos 2000 no Brasil, não. Isso começa lá na ditadura. Então, a professora do Estado do Rio de Janeiro, ela conseguia, você vai aqui a alguns prédios de campo, tem um monte delas ali, né? Conseguia financiar no BNH o seu apartamento em 30 anos, mesmo com salário comprimido de professor. Mas ela, como ela tinha renda garantida, emprego estável, ela conseguia financiar em 30 anos o apartamento dela. E conseguia financiar o Chevette, o Fusquinha. Então, uma parte desse pessoal, que também tem um horizonte que eu chamo de uma posição de classe média, uma parte disso se acomodou com o regime. Agora, não é classe operária o palco meu, velho. A classe operária, com exceção daquilo que a gente vai poder chamar de uma aristocracia operária no Brasil, caso dos metalúrgicos do ABCD, que vão virar depois a vanguarda da luta contra a ditadura. Exatamente quando eles começaram a deixar de ser a aristocracia operária brasileira. Né? Caso de petroleiro. Mas o grosso da classe operária se lascou no período. A política econômica e salarial da ditadura do Eugênio Goudin, do Roberto, do avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, do Delfim Neto, né? A política econômica desse pessoal, a política salarial desse pessoal, foi de jogar. Um dos pilares do milagre econômico brasileiro, do dito milagre, foi um brutal arroxo salarial, exatamente para valorizar o capital, para aumentar a taxa de lucro do capital, para aumentar o nível de exploração do mais-valor. Então, o proletariado brasileiro, a massa do proletariado, o campesinato pobre, o trabalhador assalariado rural, foram sangrados. Foram sangrados. Meu pai, por exemplo, era aposentado da Rede Ferroviária Federal. Ele se aposentou em 69 com 5 salários mínimos. Minha mãe, quando morreu em 2019, ela ganhava 2,5 salários. Meu pai morreu desgostoso, sem entender o que estava acontecendo, porque o salário dele despencou. Despencou ao longo dos anos. Isso foi geral. Foi a regra para a classe operária, para a classe trabalhadora, porque foi no arroxo do salário dos trabalhadores que se garantiu para o capital transnacional, veio para o Brasil, e para o capital brasileiro associado a esse capital transnacional, e para o conjunto da burguesia, elevadas taxas de lucro. É isso que explica o milagre. As inversões do período, um baita arroxo. Não só isso, tem também os créditos do Estado, né? Mas isso foi um fator central. Né? Para isso, a repressão era fundamental. Os sindicatos tinham que estar sob intervenção, lideranças presas, etc., para garantir isso. Então, quando você tem o fim do. Tanto é que, vamos lá, analisando dos fatos, tem um golpe em 64. Os caras não conseguem esperar a eleição de 66, porque a eleição de 63 para o parlamento eles perderam. O IPES, o IBAD, o CONCLAP, o grupo que organizava o golpe, que vinha conspirando contra o João Goulart, a direita liberal e entreguista, perdeu as eleições de 63 para o parlamento, apesar da enxurrada de dinheiro que eles lançaram naquelas eleições. As forças nacionalistas de esquerda e democrática, ou seja, a base social de apoio do reformismo do João Goulart, saem vitoriosas. Isso foi um sinal para essa direita que eles tinham poucas chances nas eleições de 65. E aí eles têm que fazer o golpe antes. Porque senão, se eles tinham apoio popular que dizem que tinham para o golpe, por que eles não disputaram as eleições? Se descobriu, agora nos anos 90, no IBGE, nos arquivos do IBGE, uma pesquisa que tinha sido encomendada, feita alguns dias antes do golpe, em março, né? E essa pesquisa foi deixada escondida lá no IBGE, ela foi encontrada, quando estavam revendo os arquivos do IBGE, essa pesquisa sobre a popularidade, como a opinião pública da época via o governo João Goulart. Eu não me lembro agora os dados exatos, mas isso está disponível. O apoio às reformas de base do Goulart, isso dias antes do golpe, era de mais de 60%. Ou seja, mais de 60% da população manifestava apoio às reformas de base de João Goulart. E uma parte dessa população defendia a reeleição do Jango, mesmo isso sendo inconstitucional. O Jango nunca se propôs à reeleição. Mas uma parte, inclusive, razoável, se dispõe a votar no Jango para um novo mandato. É bom lembrar que o Jango foi eleito vice-presidente do Juscelino, sendo mais votado que o Juscelino, porque as eleições eram separadas para presidente e para vice-presidente. Ele foi mais votado que o Juscelino. Ele acabou sendo eleito vice do Jânio Quadros, apesar de que ele era de outra chapa, mas ele foi mais votado que o Jânio Quadros, que foi eleito presidente da República.
Então, primeiro, de onde vem essa ideia de que o Jango não tinha base, que a ditadura teve base, que o golpe tinha base social? Não tem. Aí vem as eleições de 66, 2 anos depois do golpe, e a ditadura, os caras perdem nos principais estados da União. Perdem em São Paulo, perdem no Rio, perdem em Minas Gerais. E aí são obrigados a editar um ato número 2 para fazer eleição indireta para o governo do Estado e caçar os eleitos em 66. Ora, se tinha um apoio popular, adesão da população, da maioria da população, por que precisaram fazer isso? Por que não ganharam as eleições? Aí fica 10 anos, praticamente, de 66 a 74, sem eleição no Brasil. Aí você faz a eleição de 64 com a maioria das lideranças políticas do país exiladas. Prestes, Brizola, Juscelino, Jango, o próprio... algumas representações de direita estavam exiladas com seus direitos políticos cassados, como Adhemar de Barros, etc. Então, com a oposição mais popular no exílio, outra grande parte na cadeia ou no cemitério, morta, desaparecido, nesses contextos, a ditadura faz uma eleição e permite que a oposição fale na televisão e nos rádios, com o mínimo de liberdade política. Resultado, perderam a eleição. Porque a oposição foi lá e começou a falar de salário, de inflação, de custo de vida, daquilo que afetava a maioria do povo. A oposição vence a eleição. Por que a ditadura não ganhou? Por que a Arena não ganhou, se tinha apoio da maioria? Aí, eles, para ter a eleição de 78, fazem a Lei Falcão, que proibia, basicamente, a campanha da oposição. A oposição não podia falar. Era uma campanha onde o candidato não podia falar na televisão nem no rádio. Vocês não se lembram? Seus pais vão se lembrar disso. A campanha de 76, por exemplo, e depois a campanha de 78. Aparecia um retratinho do candidato, com o nome dele, o nome do partido, o número dele, uma pequena biografia e uma vozinha cavernosa lá no fundo dizia o seguinte: João das Couves, candidato a deputado federal, partido tal, número tal, é advogado. Acabou. Isso era campanha eleitoral. Porque se deixasse a oposição falar, iam tomar outra surra nas urnas. Se uma ditadura... Isso é final de governo Gás, início do governo Médici. 75 é o final do governo Médici, que o Lula disse que era o cara mais popular do Brasil, que ganharia a eleição. Por que não ganhou a eleição em 74? Por que não... Para não levar uma surra em 76, tem que fazer a Lei Falcão e sublegendo o diabo a 4, uma série de casuísmos eleitorais. Em 78, perdem novamente. E aí o Gás, em 77, faz o fechamento do Congresso e o pacote de abril e cria, para manter a maioria da Arena no parlamento, cria a figura do senador Bione, que é um cara que era senador sem ser eleito. Cadê o apoio popular à ditadura? E depois, mais, para não levar outra surra eleitoral, eles cancelam as eleições de 80. O Geisel se atribui um mandato de 6 anos, passa o mandato dele de 4 para 6 anos. E cancela as eleições de 80. Aí vem as eleições de 82, com o mínimo de liberdade política. Pelo menos as pessoas podiam fazer campanha no rádio, na televisão, no jornal, nas ruas. Perderam as eleições. Se mantém uma maioria no Congresso às custas de muitos casuísmos eleitorais. Mas perderam o governo de São Paulo, do Rio, de Minas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, a Bahia não. Ou seja, os principais estados votaram contra a ditadura. Então, onde está essa ideia, essa conversa fiada do Daniel e de outros, de que a ditadura tinha apoio popular? Mostre isso aonde? Todas as eleições eles são derrotados. Né? Eu estou pegando apenas esse termômetro. Apenas esse termômetro. Então, vamos lá. Não me parece verdadeiro. E olha que isso era antes das pessoas da oposição poder falar clara e abertamente sobre tortura, sobre assassinato, dos depoimentos das vítimas, começarem a rolar. Das escolas, da gente poder falar disso, dos livros didáticos, trazer isso. Porque o livro didático da minha época de ginásio não trazia essas informações. Eu estudei no Nilo Peçanha ouvindo de professor que o preto tinha virado escravo no Brasil, porque o preto era mais adaptável à escravidão do que o índio. Então, quando isso tudo começa a mudar, por que eu vou imaginar que a ditadura tinha
que o imaginário popular era favorável à ditadura. Não era! Nada sustenta essa hipótese. Agora, há uma luta pela memória a respeito da ditadura. E é uma luta para a qual uma historiografia revisionista contemporânea, a historiografia como é que é aquele lá da Jovem, que era da Jovem Pan? Eu esqueço o nome dele. O Marco, até orientador da linha. Esqueci o nome dele. Mas o próprio Daniel, Argelina Figueiredo, né? Alguns colegas também da história da UF, vem fazendo uma historiografia que, de certa maneira, reabilita o golpe à ditadura. Porque dividir a responsabilidade pela ditadura entre os militares e as vítimas dos militares. Então, e a imprensa vem ajudando a Folha de São Paulo com a história da ditabranda, ditadura, porque no Brasil não se matou tanto que nem na Argentina, que se estima em torno de 30 mil mortos. No Chile, 4 mil mortos. No Brasil se fala em centenas de mortos. Não são centenas de mortos, não, meu. São milhares, se não milhões. São milhares, se não milhões os mortos da ditadura. E sabe por que eu digo isso? Porque é preciso incluir nos mortos da ditadura os mortos da desnutrição dos anos 60 e 70, que eram milhares, centenas de milhares por ano. Porque aquela desnutrição não era natural. As pessoas não morriam de fome ou ficavam migrando naqueles espetáculos horrorosos que a gente via nos anos 60 e 70 por razões naturais. Era a política econômica da ditadura que causava fome e miséria. Era a concentração da propriedade rural. Foi a não realização das reformas de base, da reforma agrária. Aquelas pessoas morreram por causa das políticas da ditadura. Elas são vítimas da ditadura também. As vítimas da ditadura não foram somente aqueles que foram capturados pelo exército, pela polícia, torturados e executados. Não, são as vítimas econômicas da ditadura. As vítimas da sua política econômica. São os que morreram de sarampo e catapora. Eu tive sarampo, eu tive catapora. Sobrevivi. Muitos morreram. E sabe por quê? Não tinha Programa Nacional de Imunização. Só começa a ter programa de vacinação no Brasil depois da crise de meningite de 73, 74. Né? É que é a primeira vez que eu vou ser vacinado, que milhões vão ser vacinados. E sabe por que vão vacinar as pessoas contra a meningite? Porque a empregada doméstica começou a levar meningite para dentro da casa da madame. Porque o motorista estava levando meningite para o carro do patrão. Porque o operário estava tendo meningite, a produção estava sendo afetada. Há uma estimativa do Lúcio Kovarik, por alto, que só na Grande São Paulo cerca de 100 mil pessoas teriam morrido. Esses números é difícil de ter certeza, porque a censura não permitia, a ditadura não permitia a divulgação dos números, os laudos eram falsificados. Então, assim, o número de mortos da ditadura no Brasil é muito grande. Mas a esquerda brasileira e a historiografia brasileira não coloca esses números como números de mortos da ditadura. Acha que foram apenas os 400 ou 500 que morreram da repressão policial militar. E você vai conduzindo no ensino de história, né, você vai conduzindo um discurso onde você acaba reduzindo o impacto e a tragédia que a ditadura foi sobre as pessoas. Vocês devem conhecer uma música do Chico Buarque de Holanda, Construção. Ele fala do operário que despenca da construção e morre atrapalhando o sábado. O Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho, porque as empresas tinham a liberdade que o Estado lhe dava para sangrar o operário, colocar o cara para trabalhar em andaime sem material de segurança, sem equipamento de segurança. E os acidentes eram enormes. Em Cubatão, no interior de São Paulo, a poluição era tão brutal, que muitas crianças nasceram sem cérebro. As pessoas morriam por causa de problema respiratório. Né? Falta de segurança no trabalho. Então, assim, as vítimas da ditadura não podem ser contadas apenas no número daqueles que foram executados pelos policiais, pelos militares, por seus capangas. São as vítimas da política socioeconômica do regime também. Só que isso precisa ser dito para a população. Agora, eu tenho opinião, eu acho que estão tentando, nos últimos anos, construir uma imagem positiva da ditadura. Estão tentando. Nisso eu acho que entra as igrejas neopentecostais, vem o revisionismo histórico, vem a parte da mídia. E só para finalizar isso, tem um detalhe.
É que quando a ditadura acaba e a gente vem para uma democracia liberal, havia muitas esperanças. A classe trabalhadora, o povo, ou seja, quem não era comunista nesse país, acreditava que a democracia liberal ia nos levar para um caminho melhor, que a vida ia melhorar do ponto de vista material, que aí agora com voto, com participação política, com eleições livres, eleições limpas, e blá, 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 o povo ia eleger seus representantes, né? E aí a vida ia melhorar, ia ter mais emprego, melhor salário, as favelas iam ser urbanizadas, o transporte público ia melhorar, a educação pública ia ficar legal, a saúde pública ia melhorar. Uma série de ilusões foram vendidas para as massas. Uma série de ilusões para as pessoas acreditarem na democracia liberal, na democracia burguesa. Poucos ficaram isolados dizendo, olha, o sistema não mudou, o modo de produção não mudou, o capitalismo continua capitalismo. Vai mudar a forma de exercício da dominação, de exercício do poder, mas a classe operária continuará sendo sangrada, e ela continua sendo sangrada. A educação não melhorou tanto assim. Criou-se o SUS e imediatamente a burguesia retirou dinheiro do SUS, deixou o SUS virar o que vira. Aí você vai dizer para o cara que está morrendo amigo na porra da fila, na fila dentro de um hospital, que a democracia melhorou a vida dele? Ou como eu falei, o trabalhador que é assaltado no ponto do ônibus, leva uma marmita dele, leva o celular dele, você vai dizer para ele que a democracia melhorou a vida dele? A trabalhadora que está dentro do ônibus lotado e fica levando encoxada dentro do ônibus, porque o ônibus está lotado, cheio de gente pela janela, que a democracia melhorou a vida dela? Democracia entendida apenas como democracia política, eleição, 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 eleição? E a democracia econômica e social? E as condições materiais? Você vai dizer para uma mãe, hoje eu estava vendo um documentário, né, Nossos Filhos Têm Voz, vai falar para aquelas mães da Baixada Fluminense que os filhos foram executados, bandidos ou não. Bandidos ou não, uma parte deles não era bandido, outra parte podia ser, mas bandidos ou não, eles foram apanhados pelo aparelho do Estado, foram capturados pelo aparelho do Estado e executados. E não tem pena de morte legal no Brasil. Bandido ou não, no Brasil, a lei não autoriza a polícia a matar. Não autoriza. E aí os caras entram lá na favela e executam as pessoas. Vai dizer para aquela mãe que a democracia salvou a vida do filho dela? Essa democracia liberal? Então, é de estranhar que cada vez mais a população esteja desconfiada, descrente. Como falou lá uma mãe, eu me tornei descrente de tudo, de Deus, de tudo. Por quê? Ué, diz para ela que a democracia não salvou o bem mais precioso que ela tinha, que era o filho dela. O Estado democrático de direito deveria proteger a vida do filho dela. O Estado democrático de direito tirou a vida do filho dela. O Estado democrático de direito. Os aparelhos do Estado democrático de direito. Que os caras do Supremo Tribunal Federal enchem a boca para falar. Né? Ora, você quer que o trabalhador comum valorize essa democracia? Por quê? O que isso mudou no concreto da vida dele? Ele sofria na ditadura e continua sofrendo agora. O trabalhador rural que era tratado, feito bicho pelo patrão, pelo fazendeiro, antes continua sendo tratado como bicho agora. O índio que era exterminado antes continua sendo exterminado agora. O preto que era espancado e discriminado pela polícia antes continua sendo a mesma coisa agora. Então vamos... não sei se é uma valorização da ditadura, mas eu sei que me parece as pesquisas de opinião e os resultados eleitorais têm mostrado uma crescente desconfiança da população com a tal da democracia burguesa. Né? E aí, nessa onda, alguns políticos oportunistas também vão surfando. Né? Tanto que o Bolsonaro se apresentou como uma antipolítica, um antissistema. A mesma coisa fez o Witzel no Rio de Janeiro. Né? Somos um antissistema. Esse discurso está indo para a mão da direita, que é um problema, porque a esquerda brasileira está caindo, se mantém presa essa conversa do Estado democrático de direito. Não sei. Mas, na minha opinião, não é bem assim que a banda toca, do ponto de vista de que é uma naturalização da ditadura. Eu acho que isso não houve. Eu acho que há uma crescente descrença, na minha opinião, com a democracia liberal. E aí,
A questão dos militares de esquerda, isso é extremamente pertinente. Estudioso disso, um dia vocês quiserem uma boa conversa com isso, convidem, já teve em Campos uma vez, eu consegui trazê-lo aqui quando a gente tinha alguma graninha, né? Para isso fiz 2 vezes, 2015, depois ele teve aqui, se não me falha a memória, em 2018, o professor Paulo Cunha, né? Que já nos falou em Campos sobre essa questão dos militares de esquerda, que ele é um estudioso no Brasil. Efetivamente, nós tivemos uma ala de esquerda das Forças Armadas brasileiras, e, como eu disse, quando tem um golpe, os militares foi o grupo profissional mais atingido do ponto de vista das expulsões, dos processos, das demissões. Tá? Porque tinha uma ala militar, foram mais de 2.000 militares postos para fora das Forças Armadas. Quando a gente fala em militar de esquerda, é preciso entender essa esquerda num espectro bem amplo. Tinha desde os militares ligados ao Partido Comunista, faziam parte do chamado Antimil, né, que era o núcleo de militares do Partido Comunista, e aí tinha gente, por exemplo, até 63, se não me engano, 64, o comandante dos blindados no Rio de Janeiro era ligado ao Partido Comunista. E fizeram a besteira de tirar o cara do comando dos blindados e mandar para Brasília para cargo burocrático. Né? O comandante da terceira região aérea do Rio de Janeiro tinha ligações com o Partido Comunista. Não era comunista, não era do Partido Comunista, mas era ligado ao brizolismo, né? Era um cara de esquerda, nacionalista, no sentido de ser um nacionalista, progressista, que defendia as reformas sociais, o almirante Aragão, que era comandante dos fuzileiros navais do Rio de Janeiro. Então, você tinha militares de esquerda, desde militares que eram ligados ao Partido Comunista, organicamente ligados ao Partido Comunista, até aqueles militares que se chama de esquerda, porque eram nacionalistas, ou simplesmente eram legalistas, não aceitavam a ideia de participar de golpe de Estado. Então você tem um militar, por exemplo, que era conservador, anticomunista, né, mas que é às vezes incluído nesse conceito de militar de esquerda, como é o caso do general Lott. Por quê? Porque era um nacionalista. Se opunha à linha da ESG, e se opunha ao golpe de Estado, defendia o respeito à Constituição, aos princípios constitucionais, etc, etc. Então, essa noção de militar de esquerda é bem ampla. Mas eles existiam. E eles existiam quase que desde sempre. Essas disputas se expressaram em vários momentos em disputa entre esses grupos, por exemplo, nas eleições para o colégio militar, nas campanhas eleitorais, a disputa entre o Marechal Lott e o brigadeiro Eduardo Gomes. Certo? Então você tinha essas correntes e elas se expressavam visivelmente, publicamente, sejam oficiais, e mesmo a organização de esquerda que foi crescendo entre as praças, entre os sargentos, né, no Exército e na Marinha. A aeronáutica era mais refratária, mas tinha os setores de esquerda, por exemplo, um herói de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, o brigadeiro Rui Moreira Lima. O que é o brigadeiro com Rui Moreira Lima como de esquerda? É um legalista. É alguém que se subordina à Constituição. Né? Pois bem, isto existiu até 64. O golpe é o momento de ruptura disso. Como o Nelson Fernandes Sodré, inclusive, vai fazer questão vai enfatizar, em todas as experiências anteriores, quando houve intervenção militar na política e houve repressão a militares, né, no período do tenentismo, em períodos posteriores, os derrotados logo eram anistiados. E, em geral, esses anistiados podiam voltar e seguir suas carreiras nas Forças Armadas. Alguns não quiseram voltar, no caso do Prestes, por exemplo, né? Que não quis voltar, outros, mas muitos voltaram, o Eduardo Gomes foi um exemplo disso, né? E continuaram suas carreiras dentro das Forças Armadas. 64 não. 64 você tem a punição, a expulsão das Forças Armadas, desses militares, e os militares jamais aceitarão o retorno dele. Mesmo quando tem anistia, os militares aceitam nas barganhas da anistia até a promoção, o sujeito consegue ser promovido, então ele era um tenente, 64, ele consegue chegar a coronel, ou até mais, né, depois da anistia. Ele recebe o soldo enquanto tal, mas ele não volta para o Exército. Ele não volta para a Marinha. Ele não volta para a Aeronáutica. Ele não volta para o serviço ativo. Um apenas conseguiu na justiça o direito de voltar. Voltou e poucos meses depois teve que ir para a reserva.
Não é? Então, por quê? Porque em 64 os caras foram fazer uma limpeza mesmo. Era tornar esse exército e essa marinha, essa aeronáutica, ou seja, essas forças armadas, um aparelho de Estado solidamente consolidado em torno do princípio do comando, da hierarquia, daquilo que o José Murilo fala de soldado-corporação. É a corporação que fala, e mais, é uma corporação voltada para defender a ordem capitalista no Brasil. E o Brasil num sistema ocidental de poder. O anticomunismo se torna a ideologia unificadora desses militares. E aí se tem o cuidado de não permitir mais a presença desses militares de esquerda dentro das Forças Armadas. Não vai se produzir um novo Lamarca, por exemplo. Né? Então, a formação, a doutrinação se torna muito mais rigorosa. Há um cuidado com a doutrinação. E há um cuidado de não... Ou seja, mesmo aqueles que possam futuramente ter divergências, eles têm que ficar calados. Não é mais permitido se expor. Mesmo, primeiro, política agora é coisa de general. E segundo, general que fala para apoiar o regime. Divergência só internamente. Não tem esse negócio de para o público confrontar. Certo? Então, há uma eliminação dessa possibilidade da dissidência, do dissenso. E no pós-64, até hoje, eu não encontrei nenhuma evidência que voltou a existir com algum tipo de organização militar de esquerda. Agora, tem surgido, isso o Paulo Cunha tem acompanhado, grupos de esquerda nas polícias militares, mas são minoria, e nas polícias civis. Então, existe hoje um movimento de policiais antifascistas que agrega policiais militares, policiais civis, policiais federais. Há indícios de que coisa similar existe nas Forças Armadas, muito incipientemente. Mas não posso dizer que exista um movimento de esquerda dentro das Forças Armadas. Isso me parece que não há. Mas também, só para finalizar, existe o seguinte: à medida em que o Bolsonaro e esses militares que estão com o Bolsonaro recolocaram a política e o debate ideológico dentro das Forças Armadas, eles abriram a brecha. Né? Eles abriram a brecha. Então, os níveis de descontentamento com o Bolsonaro crescem dentro das Forças Armadas. No que isso vai levar, eu não sei. Agora, uma coisa é certa: a dita esquerda brasileira parou de fazer política para os militares. O PCB tinha um núcleo militar porque o PC fazia política para os militares. Tinha política e discurso para os militares. Depois de 64 não tem mais. Então, óbvio, só a direita faz discurso e política para os militares. O que eu posso te responder no momento é isso. Entendeu? Na atualidade, eu diria que nas Forças Armadas não tem, mas eu conheço militares que, digamos, votaram no Lula, vão votar no Lula, são simpatizantes do petismo. O PT tinha um apoio entre as Forças Armadas razoável até o governo Dilma. Né? Mas o que isso vai se desdobrar ainda não dá para dizer. Bom, faltaria mais 2 perguntas, Luiz. Eu sei que está perto aí do seu horário, para academia, inclusive. Mais 2, só para a gente finalizar, tá? Da Ana Clara, ela gostaria de ouvir sobre o impacto do negacionismo da ditadura na educação básica. Como os professores podem agir frente a esse fenômeno? Ditadura do negacionismo, eu não entendi. Pode repetir para mim? Claro. O impacto do negacionismo da ditadura na educação básica. Como os professores podem agir frente a esse fenômeno? E da Beatriz, a história pública seria um caminho para criticarmos esses negacionismos e revisionismos em torno do golpe de 64? Se sim, como? Tá. Bom, em relação à questão do negacionismo no ensino, negacionismo da ditadura, eu não tenho acompanhado isso muito de perto, porque eu deixei de ser professor da rede estadual em 92, quando eu entrei na UF, logo em 94 eu deixei também a rede municipal de ensino, me tornei professor DE. E desde então eu não tenho acompanhado a questão do ensino fundamental, diretamente.
Mas eu, por exemplo, tenho uma grande amiga, a professora Alinha Tasso, que é estudiosa também dos militares, que é socióloga, atualmente professora da Universidade Federal de Alagoas, e ela me falou que ela até recentemente estava desempregada, né? Então ela estava ganhando um dinheirinho fazendo revisão de livros de sociologia. E ela me disse, pô, Luiz, vem lá um texto e você tem lá, ditadura militar. Aí você manda para a editora, volta da editora, favor reformar. Então, você tem que trocar ditadura militar por governo autoritário, regime autoritário. É o impacto, né? Temer-Bolsonaro. É o impacto da BNCC. E é o impacto do revisionismo histórico que está acontecendo na academia. Porque é a produção historiográfica das universidades que informa a produção historiográfica do ensino fundamental e do ensino médio, do que vai rolar nos livros didáticos. Então, a presença do revisionismo nas universidades dos anos 80 para cá, né? Mais atualmente a existência de governos, do Temer para cá, que negam a ditadura e que querem afirmar uma narrativa diferente para o período, sobretudo para deslegitimar a resistência, em particular a resistência armada, a resistência radical à ditadura, e isso vai impactando nos livros didáticos, vai impactando no ensino. Se eu tivesse falado sobre o tema inicial que eu tinha pensado, eu ia começar contando um pouco da minha experiência de vida. Eu me lembro, eu estava na 6ª série, no Nilo Peçanha, e eu me lembro a professora estava dando de estudos sociais, a gente nem tinha história de estudos sociais, e a professora falou, não sei porque, falando de escravidão, e eu perguntei a ela, professora, por que os pretos é que foram escravizados? E o discurso dela era o seguinte, não, o índio não serviu como escravo porque ele não se adaptava ao trabalho. O índio era indolente, gostava de ficar tomando banho no rio, caçando, pescando. E como ele conhecia o território, era muito grande, eles fugiam. Então eles não se adaptavam. Os africanos eram adaptados ao trabalho, mais vigor físico, eles não tinham problema com o trabalho pesado que o escravo tinha que fazer, e além disso tinha escravidão na África. Então eles já estavam adaptados à escravidão. Era isso que eu vi. Eu me lembro dessa aula. Entendeu? Porque aquilo me incomodou. Mas, veja, aquela professora não inventou a roda. Ela estava replicando o que ela aprendeu na faculdade de filosofia, na graduação dela, e o que estava nos livros didáticos, que era o conhecimento que vinha como conhecimento oficial sobre história. Tinha contestação disso nas universidades? Tinha na UF, tinha na USP. Mas essa corrente historiográfica contestadora, renovadora, ainda não predominava no ensino fundamental e médio. É só no pós-ditadura que isso vai acontecer. Né? Que aí os livros didáticos são reformados, né? Há uma nova leitura sobre a questão da escravidão, sobre a ditadura, sobre tudo mais. Sobre o impacto, porque a gente tem que entender isso, o contexto histórico, político, ideológico é que determina esse tipo de coisa. Então, é o impacto político, aquele contexto do final da ditadura e do pós-ditadura, exige uma nova leitura sobre a ditadura, sobre a escravidão, e essa produção historiográfica renovadora chega, então, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Hoje a gente está vivendo um movimento inverso. Um novo contexto de derrota das forças progressistas, das forças populares, no Brasil e no mundo, pessoal. Isso a gente tem a ver com a queda da União Soviética, do leste europeu, a derrota das expectativas socialistas, a ideia de que o capitalismo não tem alternativa. O que a Margaret Thatcher dizia? Né? Não tem alternativa, a classe operária acabou. Todas essas questões estão lá no discurso pós-moderno no revisionismo. A possibilidade da transformação global, ampla, sistêmica e radical não se coloca mais. As lutas são corporativas, são identitárias, localizadas, micro, para reformar o sistema e se tentar alcançar o máximo de benefício possível dentro do sistema. Isso impacta na visão sobre história. E impacta, obviamente, nos livros didáticos. E impacta no ensino que se faz. Então, o processo de revisão da ditadura no Brasil, que está na produção acadêmica, tem a ver com intelectuais. Não é à toa que Daniel Aaron Reis é um dos precursores disso. Tem a ver com intelectuais que, em algum momento, foram da militância da esquerda política, fizeram oposição à ditadura, tinham perspectivas mais amplas de transformação social e, no correr da sua trajetória de vida, fizeram uma inflexão.
abandonaram a sua identificação, especialmente com o marxismo, abandonaram a sua vinculação com o marxismo, abandonaram a sua vinculação com a luta anticapitalista, e a partir daí passaram a reler a história. Reler a história a partir de um prisma de quem agora quer reformar o capitalismo e não mais superar o capitalismo. Então, o olhar sobre a resistência mudou. Você passa a desvalorizar a resistência radical, armada, e valorizar a resistência institucionalizada, do MDB, etc. A ditadura começa a ser vista com outros olhos. Onde você tinha ditadura, agora você tem só autoritarismo. E isto vai impactar na produção historiográfica, vai impactar na formação dos novos professores, vai impactar na produção do livro didático. Junta isso com um contexto onde você tem um governo que pressiona no sentido de mudar o currículo, de mudar a BNCC. Mas veja, isso está acontecendo com o Bolsonaro, parte disso estava sendo discutido lá no governo Lula, hein? Lá atrás. Não tenho ilusões. Né? Você tem uma mudança da BNCC, você tem uma mudança curricular em nome de um suposto pluralismo, ou seja, das várias versões da história. E aí você começa a produzir uma negação da ditadura e, sobretudo, se escamoteia o caráter de classe. Um dos objetivos desse reformismo é combater as teses e a produção do René Armand Dreyfus, assim como do Otávio Yanni, assim como do Nelson Werneck Sodré. O que esses autores tinham em comum? Todos eles afirmavam o caráter burguês do regime ditatorial. A ditadura foi para preservar, salvaguardar e dar novo rumo para o capitalismo no Brasil. É uma ditadura de classe. Toda essa produção revisionista objetiva fundamentalmente negar a ditadura como ditadura de classe. Né? Ora, e, portanto, o que eu digo, como confrontar isso? Aí o professor tem que utilizar sua competência, sua coragem e trabalhar nas brechas possíveis. Eu, por exemplo, quando era professor da rede estadual e municipal de ensino, nunca quis saber qual era a BNCC. E se eu não encontrava um livro didático bom, eu mesmo produzia os textos dos meus alunos. Gastei muito tempo numa máquina de escrever, escrevendo apostilas para os meus alunos. Eu dava aula que eu achava que tinha que ser, com um conteúdo crítico que eu achava que tinha que ter. Eu cheguei a ser professor de educação moral e cívica. Eu adorava dar aula de educação moral e cívica. Óbvio que eu não pegava aqueles livros de educação moral e cívica para falar de família, com aquele retratinho bonitinho do pai, da mãe, do casalzinho de filhos, todos branquinhos, o pai de terno e gravata, com aquele sorrisinho maravilhoso de classe média alta do Brasil. E dizia para os meus alunos lá em São Francisco de Paula, hoje São Francisco de Itabapoana, 99% dela, meninas pretas, meninos pretos, do interior de São Francisco, filhos de trabalhadores rurais, que iam para a escola às vezes com fome, que aquilo era a família com a qual eles tinham que sonhar. Eu aproveitava aquilo ali para fazer a crítica do conceito de família, da noção de família, do que era família e do sentido de família numa sociedade burguesa. Então, eu acho que é isso que cabe a um professor. Ser um ponto de resistência. Agora tem que ter coragem, querida. Tem que ter coragem, minha querida. Porque vai enfrentar contestação. Nós temos em tempos sombrios, em tempos negacistas, em tempos da reação. E sinto lhes dizer, oxalá eu esteja enganado. Mas eu acho que não vem tempos mais leves pela frente, não. Vem tempos muito pesados pela frente. Né? Vem tempos muito pesados pela frente. Inclusive para vocês que vão estar trabalhando no ensino médio. Então, há de se ter coragem. Se não tiver coragem, sinto muito. Vai dar aula de história do Egito Antigo, sabe? Ou, sei lá, da Mesopotâmia. Eu acho que tem isso. Sabe? Vai virar orientadora pedagógica. Larga a história. Os professores de biologia, a maioria não tem coragem. Não tem coragem. Não falam de Darwin em sala de aula. Não falam de Darwin em sala de aula.
Professor de história, nós estamos entrando num tempo, sempre estivemos, mas está ficando mais difícil. Estamos entrando num tempo que o professor de história, professor de sociologia, professor de filosofia, se não tiver coragem de se colocar em risco e confrontar isso que está aí, tornar-se-á cúmplice do que está vindo aí. Tornar-se-á cúmplice. Essa é a questão. Fazer história e ser professor de história cada vez mais será uma atividade para quem tiver coragem. E saudações a quem tiver coragem. Porque nossa disciplina, nossa formação, é a disciplina e a formação que tem a possibilidade de ajudar a desenvolver uma consciência crítica nos alunos. Eu me tornei professor de história, eu queria ser geólogo. Me tornei professor de história, entre outras coisas, por causa de um professor que eu tive no liceu, que era um fascistoide. Defendia o apartheid na África do Sul. O apartheid era bom porque protegia os negros africanos, sul-africanos do comunismo. Defendia a bomba atômica. Defendia a ditadura. Era contra o governo Figueiredo, que achava que o Figueiredo era comunista. Já tinha muita liberdade no Brasil. Estou brincando, não. Sou o professor Antônio Carlos Carvalho, vulgo Butinão, professor meu do liceu. Era filiado à DESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Defendia os usineiros de campos contra os trabalhadores em sala de aula. E eu disse, quando eu tinha que escolher, olha, o que eu vou fazer da vida? Eu não vou ser milico, não vou ser geólogo, não tem chance. Eu vou fazer história, que eu gosto de história. Eu quero fazer história e ser professor de história de uma forma diferente do que eu tenho aqui no liceu. Porque não é possível que história seja isso. E eu assumi esse compromisso. Olha, penei lá em São Francisco. Penei, eu e meu amigo Celso. Nós passamos perrengues. E até reunião em igreja ser feita para querer nos tirar da escola. Minha sorte é que quem me defendia eram os meus alunos. Sempre quem me defendeu foram os meus alunos. Mas mais de uma reunião foi feita para tentar me tirar da escola. Em todas elas, os meus alunos saíram em minha defesa e convenceram seus pais que eles estavam sendo politicamente manipulados. Mas até naquela igrejinha lá de São Francisco, e Paulo, quem conhece São Francisco, ali no centro, reunião foi feita para tentar me tirar da escola. Ameaça de morte eu tive mais de uma. Ameaça de morte, inclusive, feita para mim na varanda da minha casa. De se ter coragem. De se dispor. Porque, além de tudo, além de falar de Marx em sala de aula, além de falar contra o capitalismo, além de explicar o que era o capitalismo para os meus alunos, além de falar da questão do escravismo, ao dar aula de educação e moral e cívica, dizer para as minhas alunas que o marido não tem direito de obrigar a esposa a ter relações sexuais com ele, se isso não for da vontade dela. Isso eu estava falando numa escola cheia de gente de igreja protestante. Mas eu tinha que falar, porque senão eu seria cúmplice daquelas coisas. Cúmplice daquelas coisas. Daquela escolinha que nunca tinha aprovado ninguém no concurso de professor do magistério, alguns anos depois foi a escola que mais aprovou em São Francisco. Lá, ex-aluno meu virou professor hoje de Celso, professor do IFE. Foi fazer história. Mais de um foi fazer história. Então, assim, há de se ter coragem. Porque além desse trabalho político em sala de aula, de entender que história é uma ação política, eu era dirigente do sindicato, né? Eu organizava a greve na escola. Eu ajudava a organizar a greve na escola, que era um problema a mais para mim, entendeu? E para o Celso. A gente passou muito perrengue. Celso Limpado também passou um bocado de perrengue. Mas há de se ter coragem. Não dá pra, se você faz história, meu amigo, não tem coragem para denunciar as falsificações da história, eu não sei. Sabe? Mas o que eu posso te dizer, minha querida, é isso. Se você quer ser professora de história, você precisa se armar de duas coisas. Competência intelectual, precisa ter conhecimento, precisa estudar. Você precisa ser sério com o trabalho.
Não dá para ser, como tinha colega professor lá em São Francisco, que fugia por baixo da cerca do curral para ir embora mais cedo, largava a turma lá sem aula e fugia para pegar uma carona e vir embora mais cedo. Você não pode fazer isso. Você não pode, você tem que ter compromisso, você tem que ter responsabilidade. Né? Você tem que ser sério com o seu trabalho. Né? E você tem que ter coragem. Na nossa área, tem que... o professor de matemática não precisa. Porque ele vai ensinar 2 mais 2, dividir, multiplicação, regra de 3, não vai ter muita contestação. Mas o nosso caso... E sabe por quê? Para finalizar, sabe por quê que as contestações tendem a aumentar? Porque os conflitos sociais tendem a se agravar. Porque a luta de classes tende a se agravar. Porque a pobreza, a miséria, as desigualdades irão se agravar. Não tenho ilusões contra isso. Irão se agravar. A vida do povo ficará mais difícil. O grau de exploração tende a aumentar. Vocês me duvidam disso? Olha o que aconteceu com vocês. Olha o que foi a reforma trabalhista. Olha o que foi a reforma, o que vai ser a reforma administrativa. Olha o que foi a reforma do ensino médio. O impacto disso sobre emprego, sobre condições de trabalho. Olha o que vai estar sendo a BNCC. As condições serão mais duras. Portanto, lutas e conflitos e contradições serão mais duras no futuro que se aproxima. E esses embates não serão só no nível político, econômico, não, também serão no plano ideológico, cultural e da educação. Haverá uma guerra cada vez mais intensa pelo controle da educação, pela formação dos jovens. Os grupos neopentecostais não vão deixar de se assanhar. Católicos e protestantes. Os negacistas não vão deixar de se assanhar. Vão insistir nesse caminho. Nós teremos que ser a resistência. Nós teremos que ser a resistência. Eu não sei, eu não teria uma outra coisa a mais para dizer. Em relação à história pública, sinto muito, minha querida, mas eu não tenho conhecimento para tratar desse assunto. Não tenho. Me desculpe. Vou até estudar um pouco sobre... Mas já me falaram dessas questões. Eu não tive tempo e condições de ler a respeito, de estudar a respeito. Possivelmente, talvez a professora Cláudia Attalá possa dar uma resposta melhor, uma resposta sobre isso. Eu não sou, né, lamento, mas eu não tenho a competência para te falar disso e não vou falar de algo que eu não sei e te dar alguma resposta inadequada. Lamento, desculpe. Bom, Luiz, é uma honra te ouvir, mas já está na hora, né? Vamos finalizar. Assim, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui nessa mesa, por essa fala inteira, assim, de tanta coisa muito relevante para a gente como estudante, como historiador, e também para a gente enquanto ser social, né? Enfim, eu queria agradecer também aos demais pesquisadores e professores que estiveram com a gente ao longo dessa semana, que participaram da sessão de comunicação, dos minicursos, da conferência de abertura, né? Mas o meu principal agradecimento vai à comissão organizadora da 5ª Jornada de História, porque fomos nós que permitimos que esse evento acontecesse, né? Foi trabalhando dia e noite com muita dedicação e muito carinho que a gente pôde construir esse evento tão maravilhoso. Foi a primeira edição da Jornada de História de forma remota, né? Então eu peço perdão pelas pequenas falhas, pelos pequenos erros que nós tivemos, porque é aquilo, se a gente errou, foi tentando acertar, tá bom? Então eu agradeço a todo mundo que ajudou a gente, nos acompanhou até aqui, está aqui até agora, escutando a gente, prestigiando a gente. Somos nós, alunos, que construímos a universidade no dia a dia e a gente não pode deixar que ninguém jamais impeça que a gente ocupe esse lugar que é nosso. A Jornada de História agradece. Eu tenho aqui só a agradecer. E até a próxima. Até a próxima aí, Jornada de História. Tchau, gente. Gente, muito obrigado. Muito bom o trabalho de vocês. Parabéns.